Seja muito bem-vindo ao Em Foco. Hoje, aqui na Regiões TV, falamos de um setor que felizmente não está em crise, onde as coisas estão a avançar e estão a correr bem. Falamos de exportações. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no primeiro trimestre deste ano, as exportações portuguesas aumentaram 10,2% e as importações diminuíram 6%. Isto porquê? Porque o poder de compra dos portugueses também diminuiu, os eletrodomésticos, aqueles plasmas e outras coisas do género, ficam hoje um pouco mais, durante mais algum tempo, nas montras das grandes cadeias de supermercados e outras, e também porque, aspecto principal disto tudo, os nossos exportadores é gente com grande iniciativa. É a eles que eu agradeço hoje em particular estarem aqui neste programa Em Foco, onde vamos falar de exportações. Mas hoje mesmo, nesta sexta-feira, o antigo ministro Bagão Félix dizia que Portugal estava melhor, mas que os portugueses estavam de facto pior. O que é que isto tudo quer dizer? É o que vamos tentar saber durante este Em Foco, hoje aqui na Regiões TV. Desde já agradeço naturalmente a sua companhia e agradeço desde já também aos meus convidados. Começava pela Joana Tinoco, diretora da Fertini Mobiliário, que está nos espaços mais luxuosos do mundo, desde hotéis a paquetes com muitas estrelas. Depois aqui deste lado, Joaquim Moreira da Silva, diretor-geral do calçado Felmini, uma marca de renome internacional. Do outro lado tenho Manuel Jacinto, gerente das malas Cavalinho, desejadas e muito compradas, quer em Portugal, quer no exterior. Deste lado também Pedro Rodrigues, da direção da AICEP, Agência Portuguesa para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e deste lado ainda tenho também Rita Camelo, da exportação do Grupo Sós Vinos, uma das grandes empresas portuguesas de vinhos. A todos, muito obrigada. Começava por si, Pedro Rodrigues. Ainda hoje, referi há pouco, Bagão Félix dizia que Portugal estava melhor, mas que os portugueses estavam pior. Isto não é o que se passa com as exportações, mas é uma realidade que não podemos esconder e que temos mais ou menos todos a noção disso, não? Boa noite. Queria começar por agradecer o convite que nos foi formulado. Podemos dizer que sim, ou seja, de facto, os portugueses em termos genéricos estão piores. Resta saber e a questão é um pouco também essa, se não andamos, nomeadamente depois de termos entrado no euro, a viver acima das nossas possibilidades. E de facto é comumente aceito por todos que o efeito que se assistiu com baixas taxas de juro, com uma estabilidade de uma moeda forte, com um mercado amplo e aberto, enfim, as facilidades que foram também dadas de acesso ao crédito, as pessoas habituaram-se a viver muito acima, as pessoas e o país em geral habituou-se a isso. Agora, é de facto extraordinário, porque eu acho que tem que ser esse o adjetivo, vermos a performance dos nossos exportadores, e temos aqui 4 excelentes exemplos, porque de facto as exportações têm sido o único fator que tem amortecido, se quisermos, essa situação menos positiva e que se tem traduzido na redução ou num fraco crescimento do nosso PIB. É preciso, de facto, os dados do INE deste ano continuam a ser animadores, de facto, como falou na sua... Portanto, estes dados que eu dava aqui no início são referentes ao primeiro trimestre de 2012. Mas se olharmos para 2011, que já foi um ano complicado, como todos nós sabemos, nós tivemos pela primeira vez 3 ou 4 factos que são de assinalar e que se devem de facto ao comportamento destes exemplos que aqui estão. Desde logo temos ultrapassado os 60 mil milhões de exportações. Nunca tivemos um valor tão grande, conseguimos de facto atingir 61,7 mil milhões de euros de exportação. Conseguimos que o nosso déficit, obviamente também à custa dos tais plasmas que se deixaram de comprar, mas conseguimos que o nosso déficit reduzisse 50%. Nós tínhamos um déficit da balança comercial na ordem dos 10 mil milhões de euros, passamos para cerca de 5 mil milhões. Portanto, houve de facto um ajustamento e esse ajustamento tem que ser feito e deve ser feito. O outro fator é que, pela primeira vez desde que há as estatísticas, o mês de agosto de 2011 foi o mês de agosto em que nós tivemos uma balança comercial positiva. E, portanto, de facto, há sinais... Doutor, o susto dos portugueses, eu acho que foi tamanho que pararam de comprar no mês de agosto, ou não foi assim também? Quer dizer, importaram muito menos também, não é? E de facto, já agora deixa-me passar aqui para este lado, começava já pela Joana Tinoco da Fertini. O estado, enfim, a que o país chegou
penso que na sua empresa não o preocupou demasiado, ou seja, foi um motivo duplo para vender lá para fora e para diversificar também mercados, não foi? Não foi esse o motivo. O motivo da Fertini exportar e exporta desde que existe é que, como tem uma marca própria de uma linha de produto para um segmento de mercado de luxo, tem que estar obrigatoriamente nos mercados internacionais de referência, onde os clientes que pertencem a esse mercado vão obrigatoriamente, como Milão, Nova Iorque, Londres, Paris. Mas, neste momento, a Fertini exporta 100% lá para fora, contra 95% do ano passado, 2011. E cada vez estamos mais satisfeitos porque é um comportamento completamente diferente do mercado nacional, em que os clientes sabem exatamente o que querem. Para chegar aos produtos da Fertini. Também, pois, eu acho que se calhar não é? Também, exatamente. Mas não faz mal nenhum, não faz mal nenhum, porque de qualquer das formas, uma empresa como a sua, vender da forma que vende, exportar da forma que exporta, mas há aqui uma coisa, já mais do que uma vez tive aqui o prazer de ter a doutora Joana Tinoco na Regiões TV, que eu gostava que me dissesse. Em termos de rigor nestas coisas da exportação, eu penso que é também um dos segredos da sua empresa. Ou seja, cumprir prazos, ser extremamente rigoroso. Uma das coisas que eu julgo saber é que a senhora acompanha até a embalagem dos objetos que vão lá para fora, Exatamente. até às últimas. Sim, a doutora Joana Tinoco, que aqui estamos a ver, deita-se muitas vezes de madrugada até os produtos saírem, não é? Exatamente, vamos lá ver. Para nós exportarmos, nós temos que estar preparados para exportar. Não é propriamente acordar de manhã e dizer, eu vou exportar. Não, isso não existe. Temos que estar preparados em todos os sentidos, desde a própria criação do produto. Se estamos a trabalhar com mercados emergentes como Moçambique, como é o caso neste momento, em que temos temperaturas de 38 graus, umidades de 85%, nós não podemos utilizar os mesmos tipos de madeiras que utilizamos no mercado português, ou no mercado espanhol, ou inglês, ou alemão. Portanto, existe toda essa preparação, não só em termos de matéria-prima, como em termos de embalagem, como em termos de serviço. O cliente estrangeiro está habituado a, quando pede uma cotação, querer receber um orçamento em 48 horas. A partir desse momento, nós estamos, se não formos capazes de o fazer, estamos a perder grandes possibilidades de concluir o negócio. Não há tempo para dormir nestas coisas, não é? Não há. E para parar, quando eu digo para dormir, é sobretudo para parar. E porque há um grande rigor também na exigência de mercado em termos de prazos. A senhora se diz que um determinado produto tem que estar no país tal, às tantas horas do dia tantos, aquilo tem mesmo que lá estar, porque são para a próxima, não é assim que encomenda, não é? Exatamente. Estamos a falar de objetos de luxo também, objetos caríssimos, não é? Móveis. Sim, mobiliário e estofo, obviamente, peças de luxo feitas à medida do cliente, exatamente como existem. Estilistas para fazer vestidos de alta costura para ocasiões e pessoas especiais, a Fertini faz a mesma coisa em termos de mobiliário. Profissionalismo, não é? É a grande exigência que se põe ao mercado português, mercado global, aos nossos exportadores. Claro. Eu já agora queria passar aqui também para uma outra área, para o Joaquim Moreira da Silva, que é diretor da Felmini, que são sapatos. Portanto, passamos dos objetos de luxo a outros também objetos de luxo, convenhamos, que hoje uns bons sapatos. Bom, mas o que é certo é que durante algum tempo, e durante muito tempo até, se falou que havia grande dificuldade nos têxteis, no calçado. O calçado é hoje um setor que está a retomar o caminho da exportação, não é? Eu penso que sim, em expansão neste momento. Nota-se que a indústria do calçado tem vindo a aumentar as exportações anualmente, tem subido. E em relação à Felmini, nós somos uma empresa com 38 anos, estamos na exportação, desde o primeiro ano de existência começámos a exportar. Neste momento exportamos para 35 países. O nosso melhor mercado é o italiano, onde é que temos 35. O italiano? Isso aqui é atrevimento. Um bom atrevimento, não é? Bastante. Que é considerado, como todos sabemos, os melhores sapatos do mundo, não é? Por isso requer fora os portugueses. Requer um bocado de trabalho de casa. Nós temos uma coisa que muito vantajosa para nós, que temos inovação. Trabalhamos, é uma marca que trabalha com um produto próprio, com a marca própria, Felmini. Pronto, e tentamos inovar a nível de peles, a nível de materiais, pronto, e estamos muito próximos dos nossos clientes para assim o satisfazer e ter sucesso. O senhor fala de uma coisa que também a Joana Tinoco aqui referia, que é a questão da marca própria, do produto próprio, portanto, marcar a diferença. Se eu lhe perguntar quanto é que vocês exportam por ano, há uma ideia, eu sei que o segredo é alma de negócio, mas de qualquer maneira... Nós, em 2011, exportamos 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, em sapatos? Em sapatos. É muito sapato.
Não é muito sapato. O sapato, pronto, o nosso preço médio de um par de sapatos anda à volta de 55 euros. A sair da fábrica. A sair da fábrica. Porque depois a vender, 50. Agora, para complementar esta questão dos sapatos, o calçado português hoje é o segundo calçado mais caro do mundo, atrás do italiano. E de facto, é um exemplo de um setor, eu não lhe gosto de chamar de tradicional, mas sim de tradição. Ou seja, setores que fizeram, como o têxtil, não é? Como o próprio, o Casa Fertini também é outro exemplo, ou seja, de setores que começaram essencialmente à custa de mão de obra barata e que fizeram aquilo que se chama no jargão económico a subida na cadeia de valor. E, portanto, hoje apostam em marcas, em produtos próprios, em capacidade de resposta, em inovação, no pormenor da embalagem, no marketing, não é? E, portanto, de facto, conseguiram criar mais valor e é por isso que consegue ter sapatos a sair da fábrica a um preço médio de 50 euros. Portanto... Isso significa, eu agora vou começar com aquelas perguntas às vezes menos agradáveis, isto significa que os seus operários, as pessoas que trabalham consigo, têm vencimentos médios a rondar o salário mínimo ou têm operários já qualificados na sua empresa? Tem operários qualificados. E nós na indústria do calçado, penso eu, toda a gente está acima da tabela. Portanto, gente bem paga trabalha melhor. Isto é verdade. Sabe porquê? Ainda há pouco também o governo português propunha à Comissão Europeia a atribuição de bolsas a empresas que promovam estágios profissionais. Isto porque, como sabe, temos 91 mil jovens desempregados que estão a precisar de avançar. Jovens desempregados que muitos deles têm formação superior. Mas, por exemplo, o senhor se precisar de alguém altamente especializado para trabalhar nos seus sapatos, o senhor tem com facilidade? Não é fácil. Nós há 2 anos tínhamos muita dificuldade em arranjar pessoas, qualificadas ou não qualificadas. Lá em Felgueiras nós tínhamos bastante dificuldade. Que é uma coisa que à partida é estranha. Muito estranha. Que é a terra dos sapatos. Felgueiras é uma das terras dos sapatos, não é? Onde há partida... Felgueiras e São João da Madeira. Exatamente. Mas quando me diz que falta pessoal qualificado, digamos, em aspectos já mais específicos ou estamos faltava mão de obra. Pronto. Mão de hoje, obra. infelizmente, já temos mão de obra, já aparece gente a pedir trabalho. Mas há uma coisa de um ano e meio, tínhamos muita dificuldade em arranjar mão de obra. Coisa estranha. Porque... Eu passava agora para um setor que não digo que seja tradicional, mas enfim, dava de comer a 1 milhão de portugueses, que é os vinhos. Rita Camelo, exportação só os vinhos, uma das grandes empresas portuguesas de vinhos. Qual é o objetivo principal da Sós Vinhos nesta altura, em termos de divulgação? Eu penso que vocês também apostam muito no marketing, penso que é uma situação importante, não basta também produzir bem, é preciso mostrar também bem aquilo que se produz, não é? Claro que sim, sem dúvida. Antes de mais também agradeço em nome da Sós Vinhos o convite que nos foi feito para estar aqui a falar deste tema mais do que atual. Para a Sós Vinhos, a exportação, nós temos marcas no nosso grupo que equivalem a 5 séculos de história, portanto, que já estão em mercados internacionais. Já não é publicidade, falar de Portugal, acho eu. Do Portugal, e eventualmente a marca já falará muito por si, e também nomeadamente junto à comunidade de portugueses que está lá fora. Mas há outras marcas também e, acima de tudo, existe um trabalho conjunto, quer a nível de marketing, portanto, é uma equipa pluridisciplinar, no fundo, não é? Como dizia a Joana também, há que ter qualidade, há que ter muita certificação, não falhar em nada, cumprir os timings, realmente surge um e-mail, tem que haver uma resposta muito pronta realmente a esse pedido, a essa solicitação e também uma proatividade. Às vezes temos que ser nós a fazer com que existam determinadas necessidades que às vezes os consumidores nem sabiam que as tinham. E eu acho que os chineses andam a gostar muito dos vinhos portugueses, é verdade? É verdade. Eu acho que neste momento os chineses estão a descobrir um bocadinho as coisas, as maravilhas do Ocidente, não é? É um mercado com 140 milhões de habitantes, em que 3/4 da população está ali na zona de Xangai, Beijing, em 2 ou 3 cidades. É um mercado onde existe muito a necessidade do status e, portanto, da marca, do prestígio. É muito mais vasto, é 1 bilhão de habitantes, exatamente, não é? Estamos a falar dos que consomem este tipo de produtos, o vosso público-alvo, não é? Exatamente, mas é um mercado que temos de ter uma abordagem completamente diferente, se calhar mercados mais tradicionais da Europa, porque há que ensinar ainda muito, há que explicar um bocadinho o que é que são os vinhos, porque naquele momento o que conta é um bocado comprar um vinho que seja caro, comprar uma marca que seja prestigiante e, portanto, no fundo há muitas abordagens na exportação e daí que exija... É um produto de prestígio. É um produto de prestígio. É isso que eu gostava que me dissesse, Rita, que me explicasse. Hoje em dia comprar português já é reconhecido. Eu não sei se tanto na Europa, ainda hoje à tarde tinha esta
conversa com os colegas meus aqui na redação da Regiões TV. É, digamos, uma questão de prestígio, quase que uma questão até cultural, comprar português, não sei se tanto na Europa, se mais a outros níveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, da África ou de Ásia. Isso é assim? Eu acho que nós temos que fazer, nós como portugueses e com marcas de valor e com setores que são realmente muito tradicionais e que têm imensos atributos para fazer lá fora e para fazer crescer, acho que temos muita responsabilidade como país e como setores dinâmicos de fazer com que as nossas marcas cheguem lá fora. E se em determinados países poderá haver uma conotação não tão prestigiante em termos de Portugal, noutros nós temos a responsabilidade de fazer com que isso aconteça. De facto, os vinhos e o mobiliário, o vestuário, os sapatos, acho que parte muito da nossa postura, do nosso acreditar nos excelentes produtos que temos. No caso da Sós Vinhos, acho que um dos primeiros pontos e um dos primeiros sentimentos em termos de missão empresarial do nosso grupo é um forte acreditar nos vinhos que temos, na extraordinária qualidade, e só o facto de termos este tipo de discurso e de estarmos sempre presentes abre-nos portas e faz com que nunca desistamos de realmente levar Portugal, levar os vinhos, levar a Cópega, a Cala, cada vez mais. Portanto, não sinto que, de facto, acho que há uma procura muito grande de vinhos portugueses. Fala-se muito que Portugal é o novo país do velho mundo, portanto, aqui há coisa de 10, 20 anos atrás houve um grande boom a nível dos vinhos da Argentina, dos vinhos do novo mundo, do Chile, e no fundo agora, quer dizer, Chardonnay existe em imensos países, não traz uma diferenciação per si, não é? E os vinhos portugueses têm, nomeadamente o vinho do Porto, que eu acho que quando se fala em Portugal, quando se fala em 5 ou 10 pontos portugueses, o vinho do Porto acaba por ser sempre uma das bandeiras. Naturalmente, não é? Às vezes, sabem, olha, que eu já assisti a cenas tremendas, desde saberem onde era que era o vinho do Porto e perguntarem muito longe daqui, no Médio Oriente, perguntarem-me onde é que parte de Espanha que era, que eu fiquei muito zangada. Eu disse, não é parte de Espanha coisa nenhuma, mas o vinho do Porto as pessoas conheciam a expressão. Vinho do Porto é de facto uma marca, um valor extraordinário. Olha, hoje o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro Carlos Moedas dizia que as exportações estão a subir de uma forma muito saudável. Sente isso? Sim, estão a subir 20% nos últimos 10 anos. Portanto, neste momento o setor do vinho já representa 675 milhões de euros, as exportações do ano passado. Sentimos que a exportação, óbvio que existem mercados em que se calhar o setor poderá estar mais estagnado, mas também aí temos de ter uma atenção redobrada, porque há sempre nichos que estão a surgir, determinados produtos novos que podemos até lançar para satisfazer essa procura e nunca, digamos, cruzar os braços. Eu acho que tem sempre a haver uma atitude muito positiva e muito procura. A Sós Vinhos neste momento está presente em mais de 60 países em termos de exportação. E temos 65% da nossa faturação, que é de cerca de 50 milhões de euros e, portanto, existe para além dos 60, portanto, nunca pode haver uma atitude conformista e tem que realmente haver sempre uma continuante procura de novos países, novos mercados, novos produtos para satisfazer necessidades, e acho que enquanto realmente existir esta busca incessante e esta vontade, eu acho que as exportações só podem crescer e é esse muito o caminho. E acho que fundamentalmente nesta altura em que Portugal se encontra, temos muito essa responsabilidade de fazer levar os nossos produtos lá fora e mostrar. Uma coisa interessante que ocorria o ano passado e há 2 anos, quando surgiu muito a questão da Troika e da intervenção do FMI, internamente também tínhamos reuniões um pouco para... Não sabíamos muito bem que impacto é que isto iria ter, junto até das reuniões comerciais que tínhamos com os nossos parceiros, se nas feiras iríamos ser abordados com alguma questão mais desse género. E, de facto, houve uma surpresa nesse sentido. Não sentimos que as pessoas nos viam como um país com diversos problemas, porque, de facto, uma atitude de confiança. O termos produtos de qualidade, como é o caso dos vinhos portugueses e da Sós Vinhos em particular, acho que, digamos, fazia com que realmente os operadores e os parceiros de negócios nem colocassem essa questão e, portanto, veem-nos como um país exportador, como um país trabalhador, com produtos de qualidade e acho que... Uma questão importantíssima, uma questão de atitude também que fala. Eu agora perguntava-se, Manuel Jacinto, das Malas Cavalinho, de onde é que vem este sucesso extraordinário? Como é que é? Hoje vai-me contar mesmo isto. Como é que vem este sucesso extraordinário das Malas Cavalinho, que de facto são desejadas, lindíssimas, isto não é por acaso, quer dizer, os senhores quantos anos é que têm a produzir estas malas? Pronto, a marca Cavalinho existe verdadeiramente há cerca de 15 anos, mas já trabalhamos no setor há 30 anos, não é? Com outras marcas e agora é a Cavalinho. O sucesso... O que é que diferencia esta marca? Não é particularmente barata, todos sabemos disso, não, mas é muito bonita.
Vai-me desculpar, mas é muito barato. Muito barato? Sim, só que naturalmente para as nossas bolsas, para aquilo que infelizmente... Por isso é que nós o convidámos para falar das exportações. Eu convido a qualquer pessoa que queira visitar a nossa fábrica e quando vir o processo de fabrico vai ver que ela realmente, a mão de obra que tem e realmente ao extraordinário trabalho de muita gente que temos, que dá todo o seu ser pela firma, e vai ver que realmente está num preço muito acessível. E podemos comparar, por exemplo, com uma bolsa italiana. Já se fala tanto em Itália. E vamos ver que o preço então que é irrisório, não é? Agora, qual é a relação, olha, já agora só para termos uma ideia, qual é a relação de uma carteira normalmente de senhora, que anda, se eu não estou em erro, 100, 100 e tal euros, para uma carteira italiana, anda pelos 300, não é? A relação é mais ou menos essa. É mais ou menos essa. Estamos a falar de produtos semelhantes. Semelhantes, não é? E que depois há uma questão muito própria que as pessoas dizem, e realmente temos uma mão de obra um pouco mais baixa que a italiana, portanto mais barata. Mas se formos ver bem, a nível produtivo temos uma mão de obra mais cara. E eu vou explicar isso. Infelizmente os nossos trabalhadores, não é o caso na nossa firma, ganham muito pouco. E eu quando vejo, ouço falar nos sindicatos que querem atingir os 500 euros, vai-me desculpar e eu começo-me a rir, porque realmente não sei como é que as pessoas conseguem viver com 500 euros. E neste setor próprio a questão é esta. É que nós temos, para poder sobreviver, vou dar o exemplo, temos 50 modelos em produção. 50 modelos que no seu dia de trabalho vai sair 1000 peças. Com aquelas mesmas pessoas que nós temos, se tivéssemos um país maior com a nossa cota de mercado, poderíamos só fazer 10 modelos e iríamos aumentar a produção para o dobro. Ao ser o dobro, a mão de obra ia ser muito mais barata. Quer dizer que eu poderia pagar muito mais ao meu funcionário e ter o mesmo produto e a mesma qualidade. Está-me a dizer, portanto, que quando me diz que com 500 euros ninguém vive, que os seus funcionários, como aqui também no caso dos sapatos, são pagos acima da média? Graças a Deus, sempre me pautei por isso e enquanto eu graças a vocês que tiveram visão empresarial para isso, também penso eu, porque muitas das vezes o discurso de muitos colegas vossos empresários que eu tenho tido, aliás, também o prazer de ter aqui na Regiões TV e neste programa em Foco, que já vai em 2 anos, o discurso é muito, nós não podemos pagar mais caro, porque se pagarmos mais caro, isto vai tudo à falência. Aliás, o senhor sabe melhor que é um pouco esse o discurso vigente, não é? Quer dizer, e depois como é que é? As pessoas, se calhar, quando são mais bem pagas, trabalham bem melhor. Trabalham bem melhor e consomem muito mais. É uma curiosidade que eu tenho. Tem muita gente na produção da sua empresa? Nós estamos divididos em 2 setores, que é, portanto, as bolsas em si, que em São Paulo e Doleiros são 72 pessoas. Depois temos 30 pessoas em Braga, que é a marroquinaria. A pequena marroquinaria, que é os porta-moedas, por assim dizer. Portanto, somos 110 pessoas diretamente, sensivelmente, além dos indiretos, e que já temos muitas firmas de outros setores que também já dependem Os senhores estão ligados a imensas coisas, não é? Portanto, desde os acabamentos e sim, temos firmas de peles, inclusive uma firma italiana que nos fornece peles e que se tivermos o azar de não consumir, eles ficam em dificuldade, assim como na ferragem e outros assim. Se eu bem entendo, há muita gente que depende da sua empresa e da direção que o senhor também imprimir à sua empresa, não é? Isso portanto, é muito importante, não pode, desculpem, mas não posso dormir, como costuma dizer. Nem pode descansar. Isso é verdade. Não pode descansar, não é? É verdade, é. Porque não é apenas o dinheiro da sua família que está em causa, mas é o dinheiro de muitas famílias que estão dependentes de vocês. Isso é que é pronto, é uma das preocupações que eu tive sempre na minha vida e penso, e se Deus quiser, até o final da minha vida, é preocupar-me sempre com os outros. Porque nós dependemos todos uns dos outros e isso é o mais importante. Porque eu penso que, a nível comercial, muitas vezes falta o setor humano. E eu acho que é o mais importante e, se calhar, o sucesso da nossa empresa, que é o pôr o setor humano sempre acima da média. Vamos falar então da parte de exportação. Qual é a percentagem que o senhor exporta e que vende cá? Olha, nós estamos a crescer. Porque é inerente, infelizmente, à conjuntura económica do país. Estamos a crescer. Nós somos muito novatos no meio daquilo que eu vi aqui e nós somos um peixinho muito pequenino a nível da exportação. Estaremos entre os 15% a 20% da nossa produção. Queremos crescer mais um pouquinho, mas só por segurança, porque infelizmente com esta conjuntura toda pode-nos trazer graves
graves problemas se não exportarmos aqui com uma mais. data de perguntas que daqui a bocadinho queria fazer. Uma delas é a questão do acesso à banca, mas perguntava aqui à Joana Tinoco da Fettini que tipo de metodologia de trabalho é este também que a sua firma tem. Eu acho que vocês, quando não conseguem responder às propostas, pelo que sei, são capazes de de fazer ligação com outras firmas. Como é que isso funciona? Eu achei isto muito curioso, porque a Joana aqui há tempos falou-me nisso, e de facto aqui isto tem tudo a ver com uma visão já muito diferente daquela tradicional que nós tínhamos dos nossos empresários. Tem que ser, não é? Posso-lhe dar um exemplo que aconteceu esta semana. Chegou-nos um orçamento para um hotel, um complexo enorme, na Guiné Equatorial, que nem lhe digo, nem lhe conto. Coisa para parar o IKEA. Então, sem ser no 1º de maio, compras a 50%, por favor. Então, obviamente... Tem um PIB per capita superior ao do Luxemburgo, por exemplo. Ok? E, portanto, tive que, obviamente, recorrer a 3 empresas de parceiros e colegas de trabalho para conseguir dar resposta à cotação que nos estavam a solicitar. Portanto, uma parte será feita na Fettini, outra parte será feita em termos de carpintaria na Carpicruz, outra parte será feita na Induflex, e em termos de iluminação na Serip. Portanto, nós isto não há aqui receios de perder lucros? Nenhum, absolutamente. Ou seja, há receio é de perder a encomenda, e isso nem pensar. Mas este é um espírito que nem sempre nós observamos nos nossos empresários, não é? Eu tenho hoje gerações diferentes, muito curiosas, muito experientes em segmentos diferentes. Este senhor, que tem mais alguns anos de idade, mas que tem também uma empresa relativamente jovem, vocês que são um pouco mais novos, ali a zona dos vinhos, este espírito empresarial está a mudar e muito em Portugal, não acha? Acho que sim. Gente nova que veio agora veio dinamizar um bocado a indústria, a nossa indústria. Porque o problema que se passa é que, por exemplo, a cotação que eu dei anda na ordem, o orçamento que eu recebi anda na ordem dos 20 milhões de euros. Não há nenhuma empresa, não há nenhuma empresa em Portugal, tirando provavelmente o Viriato, obviamente, não vou discutir isso, em princípio sim, tirando essa situação, que consiga fornecer sozinha um projeto desses. Ora, o que é preferível? Ganhar 2 milhões ou 3 ou 5 ou não ganhar nenhum, e porque não tem capacidade para também, fazer. Provavelmente, e perder um futuro cliente noutra área, não é? Que ainda por cima é um cliente que tem este trabalho e que a seguir vai fazer um hotel que está pronto em novembro ou em dezembro, que é para cotar também. Já percebi. Portanto, na minha opinião... É uma realidade que está a acontecer. E ainda bem que está a acontecer. Isso é muito bom, é muito bom. Eu tenho tantos programas aqui em que vejo coisas tão negativas, felizmente que hoje estamos a falar de coisas que as pessoas não têm medo. É mesmo muito importante. E que estão a mudar porque as mentalidades são diferentes, porque as gerações provavelmente são diferentes, porque a educação é diferente, também porque a necessidade assim o obriga, não é? Claro. Obviamente que nós todos os dias nos aparece, e é mesmo, literalmente todos os dias nos aparecem empresas que querem exportar, porque claramente se vê que deixaram de ter mercado interno e que não estão minimamente preparadas. Ora, o que é que acha, o que é que a AICEP, que é a Agência Portuguesa para Investimento e Comércio Externo de Portugal, diria em termos de requisitos mínimos para uma empresa estar preparada para exportar? Já nem falo nestes volumes espantosos desta senhora que não para de trabalhar. Até cansa de se ouvir falar em tantos milhões, e cansa, e dá uma grande satisfação saber que uma empresa portuguesa não é só o dinheiro que você faz e os seus parceiros, é de facto a boa cotação que Portugal tem de ter nesta área para virem cá comprar, porque se não fosse bom e não fosse vantajoso não vinham cá com certeza. Mas atenção que as empresas que estão em parceria connosco têm que ter, para mim, 2 condições que são sine qua non e indispensáveis. Têm que estar, de facto, preparadas para exportar, e todas elas estão, têm experiência, e, para além disso, tudo gente honesta, e isso é fundamental, porque todos vamos partilhar do mesmo cliente, e não pode dar-se nem correr que o outro risco. Vá roubar o cliente. Obviamente. Quer dizer, é isso mesmo. E felizmente há vários exemplos também na sua área, mas também na área de outras áreas, enfim, mais na questão da hotelaria, das cotelarias, também há aí um ou outro exemplo. Agora,
O que eu diria basicamente são 3 ou 4 questões que Quais são as questões fundamentais que alguém que para se prepara já, para exportar as empresas tem que saber? têm, e isto é uma questão crítica hoje em dia, têm que ter solidez financeira. Porque exportar implica sempre duas coisas. Implica dinheiro, investimento. E não pensemos... Eu não tenho experiência de exportar, eu vejo, acompanho estes processos, eu não os acompanho todos porque são muitos, mas as pessoas que trabalham comigo acompanham as empresas, como a maior parte delas que aqui estão. E de facto a questão do financiamento e a questão da robustez da capacidade financeira para poder aguentar, porque ir ao mercado vai demorar algum tempo, ter resultados desse mercado vai obrigar a tempo e a dinheiro, portanto, isso é fundamental. É preciso ter dinheiro, investir. É preciso ter dinheiro para investir. Acreditar e ter dinheiro para acreditar, com toda a certeza, não é? É preciso ter recursos humanos. E isso é algo que, de facto, as nossas PMEs, a maior parte delas não têm. Começam agora a ter. A grande margem de empresas, as pequenas e médias, são assim... 94%, enfim, há quem diga que é 99%. Vamos dizer que é acima dos 90%. Nenhuma das pessoas que aqui está propriamente ligada a uma PME, são grupos, enfim, com volumes elevadíssimos, não é? Do ponto de vista Mas comunitário, a única grande empresa é ali a dos vinhos. Mas, de qualquer das maneiras, há aqui uma coisa que a Joana Tinoco fala, que me parece particularmente interessante e que é muito curioso, que é esta capacidade de associação com isso outras empresas. Estamos a falar individualmente. Porque às vezes não é preciso ter assim uma coisa enorme, é preciso saber associar-se quando é preciso. E são estratégias, se quiser, são aceleradores do processo de investimento, de internacionalização. Não é? Ou são multiplicadores do processo. E isso é um problema, há pouco estava a falar também na questão o mercado português é um mercado pequeno. Não é? E de facto, se aparecesse um grande player, por exemplo, na Rússia ou nos Emirados, nós não temos capacidade, não vale a pena. Os 20 milhões, isso não é nada. Nos Emirados estamos a falar de 250 bilhões de euros em hotelaria. Não há empresa nenhuma em Portugal que consiga produzir para isso. Está bem, mas provavelmente se juntarem 2 ou 3, se calhar há empresas capazes de responder a isso. E aquele terror que todos temos todos os dias, quando acordamos e ouvimos noticiários, eu sou jornalista, posso dizer com facilidade, de ouvirmos falar em 15% e mais de desempregados, provavelmente essas empresas poderiam absorver mais gente para dar mais mão de obra. Mas aí põem-se as questões da formação, da capacidade de formar essas pessoas, de as ter disponíveis para... Eu não digo que não, tenham um bocadinho mais de fé nos nossos desempregados, porque há muitos jovens desempregados, licenciados e preparados que andam aí, correm tudo, como sabe, não é? Claro. À procura de trabalho, são pessoas até Deixe-me falar, preparadas. portanto, a questão do financiamento, a questão da solidez financeira da empresa, ou da robustez financeira da empresa, é fundamental. O facto de ter recursos próprios que possam ajudar, ou que possam trabalhar essa área, olhar para o mercado externo é quase, ou devia ser, assumido pelas empresas, como, por exemplo, produzir o par de sapatos ou produzir a mala. Portanto, há que ter alguém que efetivamente trabalhe isto, porque não é mandar um e-mail, não é ir a uma feira, não é fazer um telefonema. Não, é preciso ir ao mercado, perceber o que aconteceu, é preciso abrir portas, é preciso fazer ações de charme. Se me permite acrescentar, realmente tem que haver uma postura comercial e profissional. Não se vende cá, não se vende estando no escritório, realmente. Claro, tem que haver às vezes uma equipe maior, basta, às vezes está uma pessoa simplesmente a olhar mais para estudos de mercado, analisar tendências, falar com operadores, ver juntamente com os parceiros, quer a ICEP, quer a Vinho em Portugal, uma série de organismos que até nos ajudam um bocadinho a desenvolver os mercados, mas depois também tem que haver constantemente, desde reuniões com os parceiros existentes, a ida a feiras, a prospecção de mercado, provas conjuntas, o convite também dos atuais clientes e de possíveis clientes, de jornalistas, de bloggers, visitar também a nossa empresa. Portanto, é um trabalho contínuo e realmente ninguém pode adormecer, no fundo, um bocadinho no que referia. Uma destacada figura da vida pública falava hoje na profissionalização do lobby. Você está-me a falar um pouco também disso, fazer lobby mesmo, e não é erro nenhum. Mas eventualmente, olha, por acaso ontem tivemos num seminário sobre
os mercados estratégicos para os vinhos portugueses que decorreu em Braga e onde estava realmente o setor praticamente todo, a ouvir um bocadinho, falaram-se de alguns países, nomeadamente um deles era o Brasil, e o Brasil que, embora Portugal ainda tenha uma posição em termos de mercado que é só o quinto exportador, um bocadinho também pela lógica do Chile, da Argentina, da Mercosul, da proximidade, depois a França e a Itália, e depois em quinto lugar estaria Portugal, mas que realmente temos imenso ainda para fazer, apesar de haver 23 mil rótulos cadastrados, portanto às vezes uma pessoa também tem que ter um bocadinho de noção que para entrar em determinado país, nós somos 1, 2, 3, não é? Vamos tentar entrar com 3 ou 4 vinhos, por acaso só os vinhos já está com parceiros há muito tempo no mercado, mas o que não quer dizer que não se tente ir para outro estado, para tentar levar um outro vinho. Atrás do vinho do Porto vão os vinhos DOC, os vinhos do Douro, que são de excelente qualidade, e acho que a região tem também a obrigação de os transportar juntamente a seguir ao vinho do Porto. E para dar o exemplo do Brasil, da questão do lobby, neste momento fala-se muito na questão da cotização das importações e, portanto, está em vista ou está a tentativa de aprovação junto do Senado brasileiro de realmente tentar uma medida proteccionista que se calhar hoje em dia é que nós já na nem Europa faz estamos muito um bocadinho, encaramos isso de uma forma muito errada, mas o que é certo é que eles protegem o que é deles. Mas o setor dos vinhos, portanto, os produtores brasileiros de vinho, que a partir de até as pessoas podem achar que nem é um país produtor de vinho, mas o Brasil tem também uma produção de vinho, continua a crescer e cresce. Portanto, neste momento nem faria tanto sentido haver uma política proteccionista, até porque o boom dos vinhos, fruto de haver uma classe média que está cada vez mais a crescer e que beber vinho acaba por ser também um pouco, que é um dos faz sinais parte mais desse evidentes upgrade, da não é? classe Quer dizer, média, não é? já deixa de ser o ir ao bar beber um chopp, mas se calhar um beber social, o chamar os amigos para tomar um vinho e para beber uns queijos, para comer uns queijos. E, portanto, este lobby que tem que ser feito junto do setor, junto de todos os países, nós aqui acho que temos que ser concorrentes, mas também nos temos que unir muito, é muitíssimo importante para que determinadas ações não sejam depois prejudiciais às nossas exportações. Portanto, neste momento há uma voz mundial de todos os países produtores de vinho, no sentido de tentar fazer com que o Brasil, de facto, não opte por essas medidas de salvaguardas, como eles chamam, e de cotizações. Salvaguarda para todos os efeitos. São três coisas que faltam, não é? Obviamente ter um bom produto. Obviamente ter um bom produto. Portanto, voltando um bocadinho atrás, portanto, eu tinha posto a questão, Pedro Rodrigues, enfim, os requisitos mínimos fundamentais para isso. Financiamento. Ter robustez financeira. Portanto, ser uma empresa segura, minimamente. Não é por ser muito minimamente grande, segura, não é? mas tem que estar minimamente segura. Ter umas folhas, uma contabilidade robusta, saudável, ter recursos próprios para trabalhar a internacionalização, porque isso é fundamental. E, obviamente, tem que ter produto, tem que ter inovação, tem que ter qualidade, tem que ter capacidade de resposta, não é? E depois há, obviamente, estes serão os chamados requisitos mínimos. Agora, há várias estratégias de abordagem aos mercados. E esta da cooperação é algo que nós não temos sido capazes de fazer. Felizmente começam a aparecer bons exemplos disso, porque de facto nós somos muito pequenos para aquilo que nos espera. Eu costumo dizer, pois há muito esta questão, mas que setores é que devemos apoiar? Eu acho que, muito honestamente, nós portugueses, e temos N exemplos disso, e já que estamos numa de positivismo, nós temos capacidade para ganhar qualquer coisa no mundo. Porque nós não somos menos que os outros. Quer dizer, nós não podemos esquecer que fomos nós que iniciamos este processo de globalização, não é? E, portanto, nós temos essa capacidade. Agora, o problema é que há muita gente que anda distraído com a história, doutor. Pois é, esquecem-se que os portugueses correram o mundo inteiro, é? Esquecem-se, por exemplo, que os gregos são o berço da cultura e tratam os portugueses e os gregos como fossem, enfim, cidadãos quase de segunda categoria, lamentavelmente por causa da intervenção financeira, não é? Nós temos os nossos erros, sabemos que temos, como é lógico. Agora, também temos bons exemplos. Nós somos ótimos a criticar os outros, não é? Somos ótimos a criticar os outros. Agora, não temos a capacidade de facto, nos unirmos todos e conseguir, enfim, dar cartas nos mercados internacionais como temos estado a... Eu acho que já está um bocadinho a mudar. Eu acho que realmente, e acima de tudo, para além dos fatores que realmente referiu e bem, que têm que existir, de saúde financeira, o ter uns produtos e de facto estes poderem ser apresentados em termos internacionais, mas depois os fatores subjetivos, que é um bocadinho a crença, este discurso positivo e apresentarmos como de facto sermos um player
credível e que realmente tem tudo para fazer ganhar, não é? Então, aquilo que o doutor diz é perfeitamente correto. Eu já nem sei dizer desde janeiro quantas vezes eu já saí por mês. Claro. Eu vou cerca de 2 ou 3 vezes por mês à Inglaterra. E se a empresa de facto não tiver capacidade financeira para poder fazer as deslocações, para poder ir às feiras como tem que ir, não há hipótese nenhuma de se conseguir exportar. Estamos a falar num mercado mesmo global. A questão é mesmo essa que eu estou a dizer. Por exemplo, do calçado, nós já estamos a trabalhar na coleção de verão de 2013. Claro. Ainda não entregamos inverno, estamos a começar a produzir inverno, que vai ser entregue a partir agora de julho, agosto, setembro. Mas já estamos a pensar, e daqui a mais ou menos um mês, a coleção de verão de 2013 tem que estar feita. Aquilo que o Jonas estava a dizer também faz sentido. Não, tem que ir aos mercados, tem que estar junto do cliente. Do cliente, Dizer, não vale a pena, é obviamente. questão da atitude, é questão do profissionalismo. Não é? E não é só isso, é os Pensam agentes que pedem as amostras. E é uma caixa com não sei quantas amostras de lacados, de madeiras, de cristais, de tecidos. Mandar isso para o Dubai, só se pode mandar por DHL ou UPS. Uma caixa dessas para ir para o Dubai custa na ordem dos 500 a 600 euros. Uma caixa de amostras para um agente trabalhar. Uma caixa de amostras. E sem qualquer tipo de garantia, às vezes, Sem que o qualquer negócio tipo de vai ser garantia. efetivado. Que o negócio vai ser Portanto, tem que efetivado. realmente haver Portanto, um upfront investimento exige, que... estamos quase a chegar ao final desta primeira parte, exige um grau de risco muito grande. De risco e de uma coisa que falou há bocadinho e que todos mais ou menos se introduziram também esse fator, que é o fator inovação, diferenciação. Aquilo que é diferente, e é por isso que as pessoas escolhem, mesmo que seja um pouco mais caro. Também é isso, não é? É isso que diferencia do resto da concorrência. Se nós apresentamos um artigo que é diferente, a partida vamos ter mais sucesso do que os nossos concorrentes. Não é? Isso é que nos diferencia um bocadinho na indústria do calçado. Nós trabalhamos as peles, emergimos as peles, damos um look totalmente diferente da concorrência. E é nessa base que temos tido o sucesso que temos tido. E para concorrer, por exemplo, não se consegue concorrer com países asiáticos. Portanto, a única forma de se conseguir vender e a diferenciação é tendo um produto com design e com uma marca própria. Não há volta a dar. Se me permitirem. Eu peço desculpa, vamos já começar consigo na segunda parte. Estamos a falar hoje de exportação, de um setor que está realmente a funcionar muito bem em Portugal. Até já no Em Foco.